Por favor, então, abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 15. E depois de ler parte considerável de Lucas 15, nós vamos pular para um outro texto, ou para o mesmo texto de Lucas, Atos, capítulo 1, versículo 1 apenas. Buscando dar uma outra perspectiva quanto a essa realidade de que nós somos incendiados para incendiar. Isso é lindo. Incendiados para incendiar, com um propósito, com um motivo, com uma razão. Um texto bastante conhecido, e a gente vai buscar mergulhar um pouquinho mais nesse texto. Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 3, e depois a gente pula lá para o 11. Todos os publicanos e pecadores, publicanos eram agentes públicos corruptos, né? Que trabalhavam para o governo romano. Todos os publicanos, né, e pecadores, né, estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Ouvir a Jesus. Olha, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Versículo 11. Ele conta, né, a parábola da ovelha perdida, depois ele conta a parábola da moeda perdida, e então a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo, enfim. Eu gosto de um outro nome, mas Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi por uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, né? Você vive longe do pai e dá nisso, né? Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Porco era o animal mais imundo conforme aquela cultura, conforme as leis religiosas, né? E foi lá. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas nem comida de porco lhe dava. Ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, a graça invade a desgraça. Quantos empregados, quantos servos, quantos escravos de meu pai têm comida de sobra? Eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Parecia um bom plano. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu. A impressão que a gente tem é que o pai vivia de olho no horizonte. Será que é hoje que ele volta? Será que é hoje? Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele ia falar o quê? Trata-me como um, mas o pai o interrompe. O pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, e coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido, mas foi achado.
e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, a festa. E aí ele chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. E o servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, não mais meu irmão, teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E olha só o que disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, é seu irmão, e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Agora vamos lá para Atos, capítulo 1. Versículo 8 apenas. O Senhor havia morrido na cruz, havia ressuscitado, diversas vezes apareceu aos seus discípulos ainda depois de ressurreto, e logo antes dele então partir, ele disse: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém. Senhor, nós temos ouvidos para ouvir, o Senhor nos deu ouvidos para ouvir, e por isso estamos atentos, Senhor, à tua voz, atentos, Senhor, ao teu sussurrar, ao teu bradar, a tua palavra de comando, a tua palavra de vida, esperança, ressurreição, que é para nós, mas também para além de nós, para a tua glória, Senhor Jesus. Fale conosco e faça o teu querer. Amém. 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 A parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido, que dá essa projeção, lança esse holofote sobre o filho que se perdeu. E esse título, vale a pena lembrar, não foi inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia original, o texto original não tem, né? Esse título é uma sugestão humana que às vezes ajuda, né? Mas às vezes acaba fazendo com que a gente leia o texto já cheio de preconceitos. Esse texto é sobre o menino que se perde, né? Só que a gente vai perceber que, na verdade, a razão do porquê Jesus contou essa parábola, na verdade, é outra, né? Não é somente sobre o filho que se perdeu ou sobre o filho mais novo, né? Inclusive, muitos devem ter já percebido, ali no início, que a razão de Jesus, o Senhor, ter nos contado a parábola
não foi o filho que foi, mas o que ficou. A gente vai perceber ali no início, né, que ele contou a parábola por causa da crítica dos fariseus e mestres da lei, que criticavam o quê? Que Jesus estava no meio dos perdidos, dos filhos mais novos, né? E hoje então nós vamos buscar perceber o porquê de fato Jesus nos contou essa parábola. Eu gosto de chamar essa parábola de a parábola do pai e dos seus dois filhos. E essa parábola é a mesma história, né? Só que é uma versão diferente das outras duas que foram contadas logo antes, né? São três histórias, mas na verdade é uma história só, né? A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, né? Contam a mesma história, né? Todas as versões vão falar dessa angústia por perder algo de tão grande valor, e da grande alegria, da grande festa, quando aquilo que estava perdido foi achado. E quando a gente vai para as parábolas, a gente vai perceber que o Senhor, ao trazer os personagens das parábolas, ele estava fazendo comparativos com as pessoas que estavam ali, né? Quem era quem nessas histórias, nessas parábolas? Charles Spurgeon, né? O Carlos Spurgeon, né? um pregador bastante conhecido do passado, ele chegou a mencionar que as três histórias vão mostrar como a Trindade é envolvida em todo o processo de salvação de pessoas perdidas. E aí quando a gente vai para os evangelhos, a gente logo percebe que Jesus, ele é representado pela figura de um bom pastor. Então é fácil fazer essa ligação na parábola da ovelha perdida com Jesus, que seria o bom pastor que não deixa de ir buscar a ovelha que se perde. Na parábola do filho perdido, ou do pai e dos seus dois filhos, fica evidente essa ligação entre o pai da parábola e o pai celestial. E na parábola da moeda perdida, a gente percebe uma figura feminina, uma mulher, que sai em busca daquilo que se perdeu, acendendo uma luz. No português a gente tem uma pequena dificuldade de enxergar uma das pessoas da Trindade como uma figura com características femininas, porque no português a gente diz o Espírito Santo, né? Mas se a gente percebe na história, desde o princípio, a gente vai perceber ali algumas características da pessoa da Trindade que ilumina o nosso entendimento, né? Só um breve comentário, né? Então, se toda a Trindade ela é representada na figura daqueles que buscam e sentem profundamente a perda de algo valioso, quem seriam os outros personagens ali? Quem estariam eles representando nas histórias? A ovelha que se perde, a moeda perdida e o filho mais novo representavam quem? Os pecadores. Publicanos e pecadores estavam ali ouvindo a Jesus. Os pecadores se sentiam atraídos a ouvir, a estar com Jesus, né? Mas a gente percebe também que tem o filho mais velho. E quem o filho mais velho então representava? Os
fariseus e mestres da lei. E de novo, qual foi o problema? Por que é que Jesus contou essa parábola? Lucas 15, 1 e 2. Publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem come com pecadores, é amigo de pecadores. Vai contra o Salmo 1, ele se assenta na roda dos escarnecedores. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. A parábola foi contada por causa do entendimento e do estado do coração dos filhos mais velhos. E aqui, para a maioria de nós, aqui a gente se depara com um problema. Por quê? Porque eu não sei quanto a você, mas eu já ouvi, já preguei muito sobre essa parábola, e o coração do pai é constrangedor. A gente chora, nosso coração aperta, né? Só que se você tem 3 anos, se você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos ou mais de convertido, quem seria você nessa parábola? Se você não é um político corrupto, se você não é um adúltero, se você não é uma pessoa promíscua, não é mentirosa, né? Se você não se embriaga, não se droga, não fuma, não rouba e tem fé em Deus, é uma figura exemplar, é crente. Quem é você na parábola? O irmão mais novo ou o irmão mais velho? Eu choro, eu também choro, mas eu não sou o irmão mais novo. Na história aqui eu sou o irmão mais velho. E se eu não fosse, eu nem estaria aqui. Eu sou uma pessoa religiosa, eu sou crente, eu não tenho uma vida torta, eu tenho o Espírito Santo em mim, eu conheço, eu leio a palavra de Deus, eu sei de muita coisa, eu vivi muita coisa, eu tenho experiência, eu não bebo, eu não fumo, eu sou casado, eu sou fiel à minha esposa, eu amo os meus filhos, eu devolvo o dízimo, eu oferto, eu dou esmola, eu oro pelo alimento, oro pelas pessoas, oro por missões. Eu acho que tem algumas pessoas aqui que acreditam ou pensam que eu sou uma pessoa bacaninha, né? E eu não me misturo com certo tipo de gente. A gente tem alguma coisa em comum? Se a gente tem alguma coisa em comum, a gente está mais para filho mais velho do que para filho mais novo. Mas gente, ser filho mais velho é bênção, é maravilhoso, é lindo, é glória do Senhor. Mas alguns entendimentos, certos posicionamentos do coração de irmãos mais velhos, de tempos em tempos, precisam ser ajustados, alinhados, corrigidos. Porque existem filhos mais velhos que não saíram de casa, mas estão tão distantes do coração do Pai quanto aqueles que saíram. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Enquanto havia festa por algo que precisava ser celebrado. O filho mais velho estava no campo. E tudo bem quanto a isso, né? E o que ele estava fazendo no campo? O que alguém fazia no campo? Trabalhava.
Ele estava lá ralando, trabalhando. Enquanto ele estava trabalhando, dando duro, tinha gente. Festa? Hã? Eu aqui trabalhando e o povo... Versículo 26, então chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. E ele respondeu: seu irmão voltou. Olha só, seu pai matou um novilho gordo, porque ele voltou são e salvo. E aí, ouvindo a história, o filho mais velho, uhul! Foi isso? Fechou a cara, encheu-se de ira, não quis entrar. Vou participar disso aí não. Isso aí está errado. Está tudo errado. Bom, algo que vale a pena comentar, eu acho, né? Mas naqueles tempos, carne bovina não era algo que se comia assim todos os dias, né? Tá certo que não está muito diferente hoje, né? Mas enfim, picanha não era toda hora, né? Mas aquilo que era o mais caro e precioso era o novilho gordo. Sabe aquelas garrafas de vinho, de champanhe, que crente não tem isso, mas sabe que vale 100 mil, 500 mil, né? Que o povo guarda aí para, sei lá, né? Para uma grande... Então, mais ou menos, porque não era por qualquer razãozinha que se matava um novilho gordo. Não era qualquer celebraçãozinha. O novilho gordo era para grande celebração, o dia mais feliz do coração, ou para o coração do pai. E quando você matava o novilho gordo, você chamava todo mundo participar. E o que estava passando no coração do filho mais velho? A gente vai ficar sabendo na sequência, né? Com aquilo que ele diz, versículo 29. Mas o filho mais velho respondeu ao seu pai: olha, tipo, escuta aqui. Aí a gente percebe a desonra, a gente percebe o desrespeito na forma dele falar com o pai. Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito, mas quando volta para casa esse seu filho que gasta tudo com prostitutas, novilho gordo. E dá para a gente perceber, destacar algumas coisas na fala do filho mais velho. Primeiro, a relação dele com o pai tinha um fundamento falso. Por isso que fundamento é algo muito importante. A base da relação dele com o pai era uma base errada. Olha o que ele disse: tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Eu trabalho, eu sou teu escravo, eu sou teu servo, eu te sirvo, e você é o meu patrão. Cadê o meu salário? E dá para imaginar o pensamento do pai: mas espera aí, você é o meu filho, vocês são meus filhos. Que linguajar é esse? Que fundamento é esse? Você não é meu escravo. Nossa relação não é escravo, dono, patrão, mas filho e pai. Eu sou seu pai. De onde
De onde veio isso? E o menino continua: eu nunca desobedeci às tuas ordens. Não, você não é o meu pai. Não, você é um coronel. Você dá ordens e eu obedeço. Você dá leis e eu cumpro. Eu cumpri a minha parte. Cadê a sua? Eu fiz o combinado, eu fiz o meu papel, eu trabalhei, eu obedeci. Cadê? Você me deve. Tá vendo? Você é um tirano. Na verdade, você é um tirano porque você nem me pagou o que você me deve. Eu trabalho e obedeço, trabalho e obedeço, e nem um cabrito. E que fundamentos são esses? Que conversa é essa de escravidão, de serviço, de leis, de tirania? Que fundamentos são esses onde Deus é colocado num lugar de devedor? Deus te deve? Deus te deve? O que esses fundamentos dizem sobre o caráter de Deus? E graças a Deus, Jesus ele veio para revelar o verdadeiro caráter de Deus. Jesus veio para trazer a revelação de que Ele é Pai. Ele é o Pai nosso, um Pai amoroso, e nós somos os seus filhos amados, salvos pela graça, mediante a fé, não pelas obras da lei, não pelo nosso árduo trabalho, não pelo nosso braço forte ou justiça própria, pela graça. E Deus não é um coronel, Ele não é um tirano, e Ele nos deve absolutamente nada, nada, nada. Ele já nos deu todas as coisas, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus temos mais do que merecemos. A segunda coisa que nós podemos destacar da fala do filho mais velho, é como fica evidente que ambos os filhos estavam perdidos e longe do coração do pai. Ambos os filhos. E a gente precisa tomar um certo cuidado, porque é mais fácil perceber a perdição de agentes públicos corruptos, é mais fácil perceber a perdição de pecadores, de gente que vive pisando na bola. É mais fácil. Mas Jesus ele nos revela que existe uma perdição no coração de irmãos mais velhos, que não é assim tão claro, tão fácil de perceber. É mais fácil perceber a perdição de alguém que vai embora e gasta tudo com prostitutas, do que perceber a perdição de uma pessoa que é cheia de si, que é orgulhosa, cheia de autojustiça, cheia de justiça própria. Pessoas que pensam mais ou menos assim: eu faço tudo certo, é por isso que eu mereço mais. É claro que eu mereço mais. Olha o quanto eu trabalho. Olhem só, enquanto o filho mais novo desobedeceu para conseguir aquilo que ele queria,
O mais velho, para conseguir o que ele queria, obedecia. Enquanto que a injustiça visível era um indicador de que o filho mais novo era um pecador, a justiça visível do filho mais velho, no caso dele, também foi um indicador de que alguma coisa não estava bem. Porque assim como o filho mais novo fez o que fez por não amar o pai, o filho mais velho fazia o que fazia, vivia o que vivia, não necessariamente por amar o pai. Olha só o que o pai respondeu: você está sempre comigo, eu estou sempre com você, estou na sua vida. Não sou eu o bastante? A minha presença não te é suficiente? A nossa relação, tudo aquilo que eu fiz não te basta? Ambos os filhos estavam perdidos porque eles não encontravam no Pai satisfação maior, no Pai desejo, no Pai amor maior. Ambos os filhos estavam perdidos porque o amor de ambos era interesseiro. Só estavam de olho no que o pai poderia dar, não queriam o pai. O menino mais novo conseguiu o que queria indo embora, e o mais velho, querendo o mesmo que o novo conseguiu, ficou. Por isso é saudável de tempos em tempos perguntar: por que eu faço o que eu faço? E através da parábola de Jesus, ele diz aos filhos mais velhos, diz a nós crentes, que a razão do porquê você faz o que faz é mais importante daquilo que você faz. O porquê, o motivo que te leva a fazer o que faz é mais importante do que aquilo que você faz. Porque o verdadeiro evangelho desperta, faz nascer, incendeia o nosso coração de amor por Deus. O evangelho faz isso, o verdadeiro evangelho faz isso, e esse amor, essa gratidão que nasce em nós, faz com que a gente queira trabalhar para Deus, servir a Deus. É natural, um coração incendiado deseja transbordar em amor, em serviço. E basta a gente olhar para a vida dos discípulos, para o apóstolo Paulo, como eles trabalharam. Mas todo esse trabalho, todo esse serviço não era baseado no fundamento escravo, servo, patrão, mas pai e filho. O porquê você faz, o porquê você quer servir é mais importante. A motivação do nosso trabalho, a motivação da nossa obediência tem que ser o amor que já recebemos. Porque nós servimos não para receber amor, mas porque nós já somos amados, já somos. O nosso serviço é resposta. Servimos porque amamos, obedecemos porque amamos a Ele. Já somos, você já é amado. E a última coisa que eu destacaria da fala do irmão mais velho
Como a nossa obediência, e aí motivado por outras razões, né? Como a nossa conduta exemplar pode se tornar motivo de amargura, algo que rouba a felicidade da gente, quando motivado por outras razões, né? Porque esse dia que o menino novo voltou, foi o dia mais feliz da vida do pai. O irmão menor tinha voltado, estava morto, mas voltou a viver, festa, alegria. Qualquer um celebraria o ressurgimento de alguém amado que estava morto, qualquer um. Mas olha o que não faz o rancor, olha o que não faz a inveja, olha o que não faz o orgulho, olha o que não faz a vontade de ser reconhecido, olha o que o julgamento não faz. Julgamento, inveja, rancor, amor próprio impossibilitam que a grande felicidade do Pai possa ser experimentada. Tem gente incapaz de aceitar outras pessoas pelas falhas que elas mesmas não cometem. As falhas que elas não cometem são usadas como pedras de condenação. Como assim? Imagine esse pensamento, essa fala: olha, eu não minto, eu não roubo, eu não falo palavrão, eu não vou na balada, não bebo, não fumo, não falto no culto, eu chego no horário, eu sacrifico meu tempo, sacrifico minhas relações, eu sacrifico meus recursos, eu me dedico, e por isso eu não suporto gente que mente. Por isso eu não suporto gente que xinga, que bebe, que chega atrasada, que falta, que não abdica de nada, que não tem compromisso. Eu não suporto. Mas espera aí, é essa gente que é reconhecida? Não, espera aí, é essa gente que é celebrada? Não, olha, escuta aqui, deixa eu te dizer onde você está errando, deixa eu te ensinar o que é certo. O certo é você me ver, o certo é você me reconhecer, reconhecer a minha dedicação, o meu trabalho, a minha obediência. O novilho gordo é para mim, é para mim. Sou eu quem mereço. Por que você faz isso comigo? Eu não mereço o seu descaso, logo eu, que sou teu servo. Queridos, a alegria e rancor não conseguem existir ao mesmo tempo, né? Alegria e amargura, alegria e inveja, alegria e autopiedade, autojustificação, alegria e excesso de amor próprio não conseguem habitar em uma mesma alma. A alegria do pai e a alegria do filho mais novo, a alegria alheia para o coração do filho mais velho foi motivo de mais ódio e separação. Filhos mais velhos, percebam a desconexão que havia nesse filho mais velho com o coração do pai, porque o pai tinha uma agenda, enquanto que a agenda do pai era encontrar o filho mais novo,
Durante todo aquele tempo, enquanto o filho mais novo estava perdido, a agenda do filho mais velho era ser reconhecido por tudo aquilo que ele fazia. Não era a mesma agenda do pai. Qual é a sua agenda enquanto tem filho perdido lá fora? E na verdade, quando o pai ficava de olho no horizonte, ele viu, estando ainda longe, sabem qual era a imagem que o pai mais queria ter visto de longe? O que o pai mais queria ter visto eram duas silhuetas e não uma. Estando ainda longe, o que o pai mais desejou ver foi a silhueta do filho mais novo sendo carregado pelo filho mais velho. O pai deseja ver filhos mais velhos se importando, buscando os filhos mais novos. Onde estão aqueles que percebem a angústia do pai? Onde estão aqueles que percebem o coração pelo que queima o coração do pai? Percebam na alegria, na celebração, o que os céus celebram, o que os céus festejam. Vocês sabem, este é o lugar, o único lugar na Bíblia onde se fala de festa nos céus, novilho gordo. Esse deveria ter sido o papel das referências religiosas, dos filhos mais velhos. Esse é o nosso papel como irmãos mais velhos, assim como a Trindade. Amar, ir, procurar e receber com festa e alegria os irmãos mais novos. Publicanos e pecadores se sentiam atraídos por Jesus. Os pecadores se sentem atraídos por você. A forma como você olha para eles, a forma como você se aproxima. Um rápido comentário sobre Atos 1:8. O evento do Pentecoste, o derramar do Espírito Santo, nos mostra que a igreja ela é pentecostal, ou não é a igreja de Cristo. Ela tem a ver, precisa do Espírito Santo, aleluia por isso, Mas o Espírito Santo foi enviado por qual razão? Qual foi o motivo do Pentecoste? Por que o Espírito Santo nos encheu? E vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Olha só, esse é o propósito do mover do Espírito Santo. O que o Senhor disse, entrou na sinagoga, abriu o texto de Isaías 61, que dizia que o Espírito do Senhor havia ungido o Messias para proclamar, ser testemunha da palavra de Deus. De tempos em tempos eu pego os meus filhos, eu tenho 3 filhos, e todos eles acho que fizeram isso. Eles sentam na bola, numa bola de futebol meia murcha, ficam ali sentados. Aí papai vem, não filho, se você sentar na bola, ela vai desconfigurar, vai ficar torta. Por quê? Porque bola não foi feito para ser sentado, não é esse o propósito da bola, é para ser quicada.
Ou imagina se você ganhasse de presente uma daquelas facas. Não sei se você já viu na internet, mas aquelas facas gloriosas de materiais especiais, feitas por um grão-mestre, né, que para cortar sushis e tunas que valem milhões, né? Imagina se você pegasse uma espada dessa e fosse serrar uma madeira, né? Por mais gloriosa e especial fosse a faca, com o tempo ela poderia até cortar alguns pedaços, mas depois de um tempo não ia dar certo, né? Por quê? Porque não é o propósito, não foi o propósito desse instrumento. Com isso eu não quero estar comparando a pessoa do Espírito Santo com o instrumento, mas apenas destacando que quando algo existe por um propósito, mas esse propósito não é vivido, dá certo ou dá errado? O Espírito Santo vem, nos enche, e isso faz muitas coisas. A gente é edificado, isso nos alegra, mas não é sobre nós, não é sobre você. Você não foi ungido, o Espírito Santo não te encheu para você se sentir bem consigo mesmo. Você foi incendiado para incendiar. Receberão poder, o Espírito Santo haverá de vir sobre vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas. O Espírito Santo foi derramado por um propósito. E eu termino me lembrando das palavras do querido e falecido Dr. Rousseau Shedd, pastor Rousseau Shedd, que uma vez trouxe uma explicação tão simples, mas tão real quanto uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que seria uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ele disse assim: olha, o Espírito Santo é Deus, e Deus é amor. Portanto, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de amor. O amor do Senhor, o Espírito nos enche para nos dar o olhar, para nos dar o seu coração. Sim, vamos festejar, vamos nos alegrar, mas tem filho novo lá fora, esperando. Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, se isso te ajudar. E se perceba diante daquele que contou essa parábola para aqueles que não olhavam para os filhos perdidos com o mesmo olhar que ele olhava. E se você se percebeu hoje como um filho mais velho que precisava ouvir essa palavra para ajustar o seu olhar com o olhar do Pai, você pode agora sim se comprometer, você pode se arrepender diante do coração do Pai. Você, crente cheio do Espírito Santo, quando você se enche, quando você busca o Senhor, para quê você busca? Quando você busca ser cheio, busca o enchimento, você faz o quê com esse enchimento? Se satisfaz, cheio, dorme tranquilo, enquanto
Pai, fica de olho no horizonte. Incendeia no Senhor, incendeia no Senhor, faz o nosso coração arder, mas não apenas para arder, não apenas para sentirmos, não apenas para termos experiências, mas entendendo, Senhor, que este poder, essa glória tem um fim, essa glória tem um propósito, tem uma razão, um objetivo. Nós que te amamos, amamos aqueles a quem o Senhor ama. Nós que te amamos, nos importamos com aqueles por quem o Senhor se importa. Onde estão os que dizem sim? Onde estão os que dizem sim? Onde estão? Abba, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, me perdoe, me perdoe. Assim como há graça para filhos mais novos, há graça e esperança para filhos mais velhos. Ele é aquele que vê o filho mais velho de fora, emburrado, e ele sai e insiste: venha, entre, participe, entenda a razão da alegria, entenda o meu coração. Eu estou com você, você é meu e eu sou teu, e isso é mais do que o bastante, é mais do que o bastante. Em mim residem todas as bênçãos espirituais que te bastam.